Bom dia a todos. O desenho e a descrição aí do planeta, galáxia, sistema solar, tipo, de qual geração veio, vai estar tudo escrito aí, como você com certeza antes de ouvir esse áudio ou durante estar ouvindo esse áudio vai estar lendo com certeza e vendo aí a figura desenhada pelo Diego. Bom, esse desenho aí foi o máximo que o Diego conseguiu para representar, né, esse homem do espaço com característica insectoide. A representação, devido à descrição, né, que eu passei para o Diego, e ele tentou fazer o máximo possível para chegar à perfeição do que realmente é o ser. A nota que eu dou é 98%. Não dou 100 porque muitas coisas aí ficou a desejar, né? Principalmente pelo fato do desenho ter ficado muito pequeno. Então, se você quiser buscar um detalhe melhor, amplie a foto, tá bom? Para que você possa conseguir visualizar melhor. Em vista que o Diego desenhou com a folha na horizontal e não na vertical. Só que os próximos desenhos aí dele e do Valderi serão corrigidos nesse sentido aí, ok? Eu vou fazer só uma pala aqui do que aconteceu no dia quando foi a primeira vez que eu vi esse ser, né? Eu estava no sítio aqui da minha mãe, como num dia comum, aguardando a chegada, né, desse ser para poder me energizar. Então, antes mesmo que ele venha, eu já sei qual é o ser que vai vir. Então, eu estava aguardando a chegada dele. Eu saí para o lado de fora, fiquei deitado no sofá que temos aqui na varanda. E também tem uma televisão na varanda. E eu fiquei assistindo essa televisão. E estava passando o programa Fofocalizando. Lembro como se fosse hoje. E aí eu senti, né, aquela energia forte que só os contactados sentem, né? Também poderá sentir aquelas pessoas que não tiveram a sua experiência e quando tiver vai ter a mesma sensação. Como não se trata, né, da primogenitude pura, né, mas é uma descendência direta da primogenitude, não acontece aquelas manifestações que é quando a Gnachete vem, a Tilio, né, Arnetoliel, que quando só deles pensarem em vir para cá, ou onde é que eu estiver, ou esteja, começa a ter aqueles fenômenos, né, das coisas perderem, né, o sentido gravitacional e começarem a ficar flutuando. Então, quando esse ser chegou, eu senti só a energia. Então, eu sentia dentro da minha cabeça aquele zunido de como se houvesse um curto-circuito muito grande por cima do sítio aqui da minha mãe, que é uma área, inclusive, muito grande, de 10 mil metros quadrados. E aquilo ficava como se fosse um. Quando você passa debaixo de uma torre de alta tensão, que você escuta aquele zunido, né? Daquele jeito. Foi quando eu vi que começou a acontecer algumas anomalias na imagem da TV. Eu desliguei a TV, fui no disjuntor geral aqui do sítio e desliguei o disjuntor geral da casa para não correr o risco, né, de não dar nenhum curto. Quando eu saio para fora na varanda de novo, para sentar no sofá, eu vejo essa nave oval, totalmente inox, muito grande. Na minha frente é uma distância assim de uns 8 metros de mim, né? E ela brilhava assim com o reflexo do sol que batia nela. E do meio dela, como está retratado aí no desenho, abriu aquela fenda. Não é uma porta, nem uma portinhola, nem uma janela. Abriu uma fenda. E da fenda veio uma luz muito forte na minha direção e de dentro dessa luz saiu esse ser, né? Ele veio, ficou olhando aqui para a área da fazenda, os olhos dele, um olho assim azul, neon, muito bonito.
E ele olhava para mim, olhava para a fazenda, olhava para o chão onde ele pisava, né? Então, a característica mostrada aí no desenho é a do próprio ser, né? Inclusive até a posição da mãozinha dele foi essa mesmo, que o Diego aí retratou com perfeição. E por que que eu não dou 90, por que que eu não dei 100%, estou dando 98%? Justamente porque ele foi desenhado na horizontal e não na vertical, para aproveitar melhor, né, o ângulo. Mas aí o Diego, como também o Valderi, vai trabalhar melhor na questão de profundidade de desenho, né? Então, os próximos desenhos com certeza vai ser bem melhor. A cor da pele é essa mesmo, é um cinza clareado, tá? A cabeça é um pouco mais escura e o tronco dele é um pouco mais claro. Esse saiote é lilás, né? Meio roxeado assim, dessa cor mesmo. Os pés eu não vi, então por isso que eu não pude descrever o pé. Mas eu acredito que ele estava flutuando aqui no solo mesmo, do gramado. O cinto dele é esse cinto dourado, né? Com essas pedras preciosas vermelhas que vocês estão vendo aí. E essa paisagem de fundo do gramado e dos pinheirinhos é o retrato do que eu mostrei pro Diego em relação ao sítio da minha mãe, né? Eu peguei uma foto, mostrei para ele tentar representar da melhor maneira possível, tá? E como ele tentou fazer um belíssimo trabalho, ele acabou trabalhando com a folha na horizontal. E aí o desenho ficou bem pequeno, mas aí você pode ampliar o desenho, fazer os recortes que você quiser, guardar de lembrança para você, porque de agora para frente vai ter muito desenho em relação a esses seres que está sempre aqui comigo, né? E onde é que eu estiver, como esteve lá na casa da Gilda, como também onde eu estiver, eles estão, né? Onde eu estou, eles estão também, de qualquer maneira. Eu estou um pouco embolado hoje na minha fala, porque eu estou muito cansado, porque até agora a minha visita diária não chegou. E aí eu começo a entrar num processo de definhação. Então eu fico muito cansado, fico com falas desconexas mesmo, fico com o meu pensamento começa a ficar meio lento, eu começo a ver as coisas tudo em câmera lenta, mas eu estou fazendo o possível aqui para gravar isso. E o caseiro está aqui fazendo um barulho aqui no fundo aqui, né? E tá tudo certo. O desenho da Gnachete ainda não está pronto, porque o Valderi está fazendo algumas correções. E assim que tiver, eu vou anexar uma mensagem e a descrição da mesma maneira que eu estou fazendo aqui com esse desenho aqui, né? Eu sugiro a você, se você quiser imprimir e fazer uma pastinha só para você e juntando os desenhos com as especificações que vai ficar muito bacana para você no futuro, beleza? O que mais que eu preciso falar? Ah, lembrei. Eu havia dito no áudio anterior que esse ser insectoide, você vai ver o nome dele descrito aí embaixo aí, tá? Esse ser, ele vai estar lá na fazenda também, né? Então, agora recentemente que eu estive na fazenda, eu estava lá, que eu chamo de varandão, que é a minha cozinha, e estava tomando meu café, as meninas estavam lá junto comigo, né? Estavam com os afazeres da fazenda, né, para fazer a refeição para dar para os meus funcionários, né? E de repente elas começaram a ver, né, que alguma coisa de estranho estava acontecendo. Então, quando ela abriu a torneira, ao invés da água ir no sentido comum por causa da gravidade para baixo, a água saiu da torneira e foi para cima. E aí elas correram, ficaram tudo perto de mim. Eu falei que elas não precisavam ter medo. E quando ele falou comigo, eu olhei, ele já estava dentro da nossa cozinha, né? Porque a cozinha ela é muito grande, é um varandão, cheio de panelas, né? Coisa mais linda. Eu já postei uma vez aí no status a foto da cozinha lá da fazenda para vocês. E com isso, ele olhou para mim, elas ficaram apreensivas, né? Algumas começaram a apertar bastante o meu pescoço, meu braço, porque a pessoa fica, né, apreensiva com um ser desse no formato de louva-a-Deus, né? E eu falei para elas ficarem tranquilas. E aí ele ficou me olhando, aí ele mesmo trouxe paz no coração delas, elas passaram a voltar para os seus afazeres
e não conseguia ficar olhando para o rosto dele, né? E ali ele fazendo aquele gunido, né? Como se fosse... Sabe quando você pega um isopor e começa a quebrar ele? E dá aquela sensação de isopor quebrando? Então, daquele jeito. Eu levantei, aguarda só um instante aí, gente. Eu levantei e segui até ele e nós dois fomos lá no vale, tá? Então lá ele falou comigo que ele é uma das pessoas que vai estar com vocês lá também. Então é isso aí. Bom, eu vou dar só uma continuidade mínima aqui, porque a minha comida chegou, né? E eu fui lá buscar. Então é o seguinte, gente, eu e ele nós fomos caminhando lá pro vale. Chegamos lá no vale, eu fiquei sentado na pedra que todos vocês irão ver, né? E a nave dele estava lá. E nisso eu entrei dentro da nave. Quando você entra assim, imagina você tirar a clara e a gema de um ovo e a casca vai ficar vazia, né? Porém, ao invés de embaixo ser aquela parte côncava, né? Ou convexa, é plana, tá? Então, até um certo ponto, tem um piso que ele é todo na horizontal, bem polido. Então, quando você entra na nave, você não vai entrar como se fosse dentro de um funil, né? Tem essa parte do piso que compensa essa parte que seria essa parte côncava ou convexa, né? Porque tem algumas naves que por dentro dela existe um côncavo e em outras um convexo. Então, por isso que eu estou dando essa referência. Então, quando você entra, você tem aquela parte plana, né? Um piso plano, apesar do objeto ser oval. Essa nave, ela tem 3,20 m de altura, tá? A parte mais fina, que é a parte de cima que vai estreitando para dar o formato oval, tem aproximadamente 1,70 m, e a parte mais ampla, né, que é a parte mais gorda, que é a parte do meio para baixo, você tem aí uma área de circunferência de mais de 2,80 m. Então pegue uma trena aí, direcione a trena num ponto inicial, marca, fixe a trena com ela esticada e você faz um giro dentro do próprio eixo, que você vai saber o diâmetro, né, circunferencial dessa nave. E quando eu entrei, automaticamente eu toquei, né, na parte de dentro, que é totalmente lisa, bem polida. Por fora, ela tem esse aspecto metálico aí que você viu no desenho. E por dentro, ela é toda branca, mais branca como um mármore do mais refinado que existir, né? E quando eu toquei nessa parte branca, abriu ali o painel holográfico mostrando o trajeto que a nave fez, né? Do sistema solar dele até chegar lá na fazenda. E ali, como eu conheço o alfabeto de todas as civilizações existentes, certo? Eu olhei o seu planeta de origem, que eu ainda não fui pessoalmente, né? E ao olhar esse planeta, eu fiquei maravilhado com a arquitetura do planeta, e ele ficou pro lado de fora, colhendo, né, as plantas que eu plantei lá no vale, que todos vocês irão conhecer. Só não vão poder levar muda para casa, tá? Lá tem orquídea, tem diversas plantas silvestres, e que pode passar 365 dias no ano, né? Que elas não morrem, elas não murcham, nada. Mas se você arrancar ela de lá para você plantar na sua casa, como uma vez eu trouxe uma muda lá para o meu antigo apartamento e depois trouxe uma muda. Na verdade foi no mesmo tempo que eu trouxe as duas mudas, né? E plantei aqui no sítio da minha mãe. No outro dia não tinha nada, né? Parecia que tinha um monte de areia no lugar. Então essas plantas elas foram alteradas geneticamente para ficar lá, para suportar o magnetismo dos seres, né? A dimensionalidade deles, a densidade deles, até a radioatividade que a nave carrega com ela quando atravessa
essa atmosfera poluída que nós temos aqui no nosso planeta. E ali, não, estou cansado. E ali ele disse para mim, né? Ele disse para mim assim: olha, Arques, eu pedi a Mazaziel que eu fosse uma das pessoas que pudesse me apresentar perante as pessoas que tão breve tu, né? Fala tu vai trazer aqui no que você chama de fazenda, né? Que para eles não tem delimitação. E aí eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz. E enquanto ele falava isso comigo mentalmente, ele estava para lá de fora da nave colhendo, né, algumas plantas. Tanto é que ele fez um buquê dessas plantas. E você deve estar se perguntando: poxa, Carlos, por que ele fez isso? Ele te pediu? Não, ele não me pediu, porque nenhum ser que desce ali, ele precisa me pedir nada. Ele pode levar o que ele quiser. Então, eu já firmei isso na federação, na confederação. Qualquer ser que quiser ir ali pode pegar o que quiser. Pode pegar gado, pode pegar cavalo, pode pegar galinha, pavão, peru, avestruz, tudo que eu tenho lá. Tudo, papagaio, os passarinhos silvestres que eu alimento lá, tudo solto lá, pode pegar tudo. Tudo que entrar da cerca para dentro é meu. Tanto é que os animais que atravessam a estrada vindo de outras propriedades, quando entram na minha propriedade, eles não voltam para nenhum outro lugar, eles ficam lá. Então lá é cheio de bicho, né? Eu tenho uma jiboia lá que eu chamo ela de Celeste, né? Lembrando daquele castelo Rá-Tim-Bum. Só para vocês terem uma ideia, vocês vão ver essa jiboia porque ela tá no caminho entre o vale, tá? E a gruta, que é aquela caverna que eu já falei para vocês, onde eu relatei escrito lá no grupo do Facebook que vocês irão voltar para lá. Então, entre essa interseção, essa bifurcação, tem um pé de goiaba muito grande. Nunca na minha vida, em nenhum outro lugar, vi um pé de goiaba tão grande, tão forte igual aquele. E ela fica ali, né? Essa jiboia ela já tem aproximadamente assim quase uns 8 metros ou mais, tá? Ela fica lá, aquela jiboia acinzentada, com aquelas manchas caramelo nas costas. E ela fica lá. Quando eu tô na fazenda eu tenho que ir lá ver ela, né? E eu falei com ela: você só pode comer animais que estão sendo punidos pela natureza. Então, eu não sei que cargas d'água um dos meus patos lá, né? Não sei o que ele cometeu, também não me interessa. E o pato foi caminhando até ela. Isso aí, o pessoal lá me reportou isso, porque eu não vou usar minha terceira visão de Lion, né? De Thundercats, para poder ver como é que foi o trajeto do pato, né? Eu tenho muita coisa para fazer, não tem tempo para ficar olhando isso. E o pessoal foi acompanhando o pato, né? Ele saiu, foi indo, na que chegou lá, perto da Celeste lá. A Celeste foi, desceu. E o pato disse que ele só deu um suspiro, só. E caiu morto. E ela não foi necessária aquela atrocidade, né, de apertar o animal, quebrar os ossos dele. Ela foi e engoliu ele. Foi questão assim de 30 minutos, ela engoliu o pato. Ele sabia o que ele fez de errado, né? E ele mesmo sabia da punição, porque lá, como tudo é em sintonia, e vocês irão ver e vão ficar maravilhados, se existisse o Jardim do Éden, aquele ali seria o Jardim do Éden sem melodramaturgia nenhuma. Vocês vão ver como é que lá é um paraíso físico, né? Então, vou falar no que eu acredito, tá? Não é que eu vi, não. Eu acredito que ele deva ter comido algum pintinho, porque um pato, quando ele é muito agressivo e a galinha acaba de chocar pintinho, né? E os pintinhos pequenininhos, né? Não tá caminhando agora, um pato costuma às vezes ser carnívoro, então o pato costuma comer o pintinho, né? Então eu acho que é isso que aconteceu, né? Não estou dizendo que é, mas eu acho que é isso que aconteceu. E todo o meu achismo acaba sendo verdade, né? Porque vem como inspiração. Então eu acho que ele deve ter comido algum pintinho novo e aí a natureza o sentenciou entregando ele para Celeste lá. E vocês irão ver a Celeste, vão tirar foto com ela, pode pegar ela. O Ibama, quando vai lá, porque o povo é sempre curioso, né, eles ficam impressionados, né, impressionados. Então, quando lá tem uma superlotação de animais,
vem dispositivos tecnológicos, né, de outros planetas, planetas que estão não, né, acabaram de passar por uma terraformação. Eles vêm, pegam esses animais que está superlotando minha propriedade e levam para morar em outros mundos, né? Então, é isso aí, tá bom? Um abraço para todos vocês aí, segue a descrição de tudo.